Olá! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo à nossa live. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Bem-vindo, Claudinei, bem-vindo, Arnaldo, bem-vindo. Por vir, 7 horas em ponto. A gente não atrasa nem um dia aqui na nossa live, então se prepare, já pega papel. Olha o tamanho do meu Hype Drink, galera. Olha o tamanho do meu Hype Drink. Imagina bem aqui, você já tomou? Se você toma um Hype Drink desse tamanho aqui, ó, pega um Hype Drink desse tamanho, o cara não tem como o cara não ter energia quando o cara pega um Hype Drink desse tamanho aqui, ó. Energia, disposição e vitalidade. Rapaz, se prepare porque hoje a nossa live vai pegar fogo literalmente. Bom dia, bom dia, bom dia! Jaime, se você quiser aperta um sinalzinho de mais aí pra mim, tá? Deixa eu ver se eu já acho o Jaime Cosma por aqui. Se eu já achei. Enquanto o Jaime vai, hoje o nosso convidado VIP é internacional, galera. A primeira pessoa que eu vi falar de Herbalife na minha vida, há 23 anos atrás, quase 24, foi ele. Foi a primeira vez que eu vi assim, Herbalife. Foi da pessoa que está aqui hoje como nosso convidado. Muito obrigado, Jaime. Daqui a pouquinho a gente começa. Galerinha, vamos lá. Vamos aquecer nossa live. Eu gosto muito dessa música que a gente começou aqui. Fala que grandes coisas estão por vir. E ainda mais quando alguém sai de uma extravagância, igual teve essa agora lá na Europa, né? Eu imagino a pessoa sai de lá assim, caramba, vai acontecer muita coisa mesmo depois de um evento como esse. Então eu me entusiasmo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui nesses primeiros 5 minutos de live sobre eu e você, no dia a dia, a gente não se vitimizar, colocar como vítima, tá? E eu gosto de pegar um texto bíblico para a gente exemplificar isso. E o texto bíblico hoje é lá no Antigo Testamento, tá? Em 2 Crônicas 34, capítulo 1 e 2. Diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O que esse texto bíblico lá antigo, né, falando do povo lá de Jerusalém? E Jaime, depois eu quero saber de Jaime qual a distância que ele está hoje de Jerusalém, tá? Que ele está lá em Israel. Então vamos saber já um pouquinho da história aqui de Israel, história hebraica. Hoje vai ser uma live de cultura. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Eu não sei se você consegue imaginar, mas o texto diz que Josias começou a reinar com 8 anos, né? Você deve estar pensando assim, como uma criança de 8 anos vai tomar conta de um reino, né? Mas foi exatamente isso. Foi isso que aconteceu, né? Josias tinha 8 anos, o pai dele morreu e lá era a sucessão. Morria o pai, quem ficava era o herdeiro, né? E geralmente homem.
e ele foi o herdeiro, né? O que isso ensina para mim e para você? As escrituras bíblicas, elas mostram para a gente que Josias, ele tinha sabedoria natural, né? Porque com 8 anos ele não tinha muito conhecimento, mas a sabedoria natural, e ele já pôde assumir o reino lá do pai dele já muito prematuro, com 8 anos, né? E sabe o que é o legal nessa história de Josias, galera? Que o texto bíblico fala que ele fez uma grande reforma lá em Israel. Ele mandou expurgar todas as práticas idólatras, corrupção, ele acabou com ela, restaurou aquele verdadeiro amor a Deus, né? Aí você deve estar se pensando, né, Wellington? Mas Josias tinha um pai que era rei, teve um avô que era rei, eles incentivaram ele a se tornar uma pessoa, um líder, né? Mas deixa eu dizer uma coisinha para você que não sabe a história bíblica, tá? O pai de Josias, ele só reinou 2 anos e aí depois morreu. O avô de Josias reinou durante 50 anos. Só que os dois, tanto o pai como o avô, eles faziam tudo errado. Faziam coisas que Deus não concordava. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você, para a gente encerrando já esse momento nosso aqui. Independente se você teve ou não bons exemplos na sua casa, você pode mudar a sua realidade. Não dá para a gente mexer no passado, mas dá para a gente construir um futuro totalmente diferente. Desde que você entregue a sua vida totalmente a Deus e fale assim, Senhor, cuida de mim. Né? A gente precisa reconhecer que até aqui, às vezes, a gente tentou colocar culpado em um, culpado no outro. Ah, a culpa é da minha esposa que não me apoia, a culpa é do meu marido. Se a gente falar de esposa aqui, o Jaime lembra muito bem quando eu entrei na Herbalife, a Tati era totalmente contra. Galera, a Tati expulsou o Jaime da sala do meu escritório, falou com ele assim, ó, eu não quero que você fique aqui não, saia daqui. Pode um negócio desse? E hoje eu acho que a Tati e o Jaime conversam mais do que eu converso com o Jaime, a Tati conversa mais com o Jaime. Então, a proximidade vem em termos de quê? De conexão. Então, tá na hora da gente parar de culpar os outros e assumir a responsabilidade nossa. Eu e você podemos ser o autor da nossa própria escolha. Tá na hora da gente parar de bater palmas para os outros e começar agora a receber palmas. Eu quero fazer um desafio para você hoje nessa live. Tenho certeza que essa live hoje vai ser muito abençoada e pode ajudar você a tomar decisões. Tem pessoas que dizem assim, eu estou esperando Deus, né? Sabe o que está acontecendo, galera? Deus é que está esperando você. Dar o seu próximo passo, entregar o próximo convite, fazer a próxima avaliação de bioimpedância, marcar uma apresentação de negócio. E não fica esperando Deus. Ele que está esperando você. Dê um passo de fé na vida e eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Eu e você, nós não somos vítimas das pessoas, nós não somos vítimas da vida. A gente precisa entender que nós temos que ser autores da nossa própria história, tá? Então eu faço um convite para você. Se você não tem, pegue um livrinho pequenininho do Paulo Vieira chamado Autorresponsabilidade e a partir de hoje comece a construir uma vida totalmente diferente. Hoje é a nossa live de número 1175. Live pra caramba, galera. Começamos em 30 de agosto de 2020, em plena pandemia, as lives. Muita gente começou a fazer live, né? Cantor, músico, artista, todo mundo parou, mas a gente continua aqui nesse dia a dia. Aqui tem o Marcocélio Fonseca, né? Presidente da Herbalife, ele falou assim, Wellington, o Eduardo Salazar tinha 5 CDs, né? 1, 2, 3, 4, 5 as pessoas ouviam. No seu caso é live todo dia. Então é mentalidade todo dia aqui. Não tem como o cara fugir e não é repetitivo, tá? A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para o Jaime. E a frase do dia tem tudo a ver com o que nós falamos até agora. E a frase do dia é para você viver, ouvir, praticar e ainda compartilhar com os outros. E a frase do dia diz o seguinte: espere menos dos outros e mais de você. Vou repetir. Espere menos dos outros e mais de você. Hoje, nós temos aqui na live, diretamente de Israel. Acabou de chegar da extravagância de Manchester, a extravagância na Europa. Tá voltando aqui na nossa live. O tempo passa tão rápido, galera. Ele teve aqui na live de número 290, quase 1000 lives atrás. Foi no dia 7 de setembro de 2021, né? 22, 23, quase 3. Gente, o tempo passa muito rápido. A gente acha que, foi só um dia desse, mas já, quando eu fui procurar o histórico, já tinha muito tempo. Jaime, obrigado por ter aceitado o convite, aberto mão aí do seu tempo. E a gente quer te bombardear de perguntas de hoje. Falar nisso, eu vim com a camisa que eu ganhei do Jaime de presente, ó. Eu e Daniel Henrique ganhamos uma camisa. De vez em quando eu e Daniel Henrique estão no mesmo evento com essa camisa aqui. Aí as pessoas perguntam, estava na promoção? Não. A gente ganhou de presente do Jaime.
Obrigado por ter aceitado o convite. E já vou fazer duas perguntas só para as pessoas se identificarem aqui. Fala pra gente quais eram as satisfações de Jaime quando a Herbalife apareceu na sua vida. Bom dia a todos do Brasil, parabéns campeões, parabéns Wellington, que faz essa beleza para todos os distribuidores do Brasil, que é todo dia gente nova, história nova. E eu tô aqui, Wellington, eu tô aqui com o meu Hype Drink, que você e Tati me ensinaram. Muito obrigado. Aqui, ó, 2 litros. O primeiro Algo hype drink que o Jaime tomou na vida foi no nosso foi, espaço. foi no seu espaço e me ensinaram para poder fazer em Israel, né? E agora estou introduzindo aqui em Israel também. Meus amigos, vamos começar, que temos muita coisa que falar. Em primeiro lugar, eu estou ultra entusiasmado. Eu fui para essa extravagância e voltei. E minha atitude na extravagância, sentei na frente do palco como presidente e eu anotei tudo, 3 dias, atitude de supervisor. Voltei que nem o louco. Já no avião, já fiz 4 novos clientes, ok? E chegando aqui em Israel, agora fiz mais uma. E amanhã eu começo o treinamento básico para 2 novas distribuidoras. Ok? O avião é o melhor lugar para você recrutar e vender, porque ninguém pode sair no meio. Então, aproveite. Ok, um pouquinho da minha história, Wellington. Venho de uma família pobre de Salvador. Trabalhei alguns anos na agricultura. O último trabalho antes da Herbalife, eu era vice-diretor de um abatedor de galinhas. Na época, casado com 3 filhos e tinha empréstimo do apartamento. Eu não me lembro como é que faço esse nome quando compro um apartamento no Brasil, Wellington. Tem um nome. Financiado. 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 Era Em 25 anos. BNH, tipo BNH, não era? Não tem assim? Isso, 25 anos. Olha a expectativa de sucesso da minha vida. Ok? E me cadastrei por um anúncio de jornal com um estranho há 37 anos atrás. 1995 começou, desculpe, 92 começou a minha nova vida, tá? Minhas insatisfações. Eu sugiro vocês anotarem para fazer também a de vocês. Em primeiro lugar, eu tinha um medo danado de ser mandado embora, ok? Isso sempre acontece quando você é um assalariado. Salário que só dava para um mês e começar tudo de novo. Eu tinha um carro, mas não era meu, era da fábrica. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro para mim. Sonhava dar conforto à minha família. Na época, meus 3 filhos, agora eu tenho 4, sabe lá mais quantos no mundo. E eu tinha o sonho também de viajar pelo mundo. Eu queria isso aqui porque meu primeiro avião que eu consegui viajar foi aos 18 anos de idade, imagine. É, pronto, essas eram as minhas insatisfações assim no Big Ô, Picture. Jaime, quando você compara aquela vida que você tem hoje, se você pudesse pegar aí 2 ou 3 pontos principais que a Herbalife trouxe de conquista para você e que geralmente quem está no mercado tradicional não tem, quais seriam? Dia e noite a minha vida mudou para sempre. Algumas conquistas, só para vocês terem ideia. A minha primeira conquista foi ter um negócio independente, que só depende de mim. Ok? Segunda coisa, sem funcionários, sem estoques. Paguei todas as dívidas em um dia. Você só dorme bem, bota a cabeça no travesseiro e dorme bem quando você não deve nada a ninguém, sem exceção. E aí cheguei, depois de alguns anos disso aí. Fui trabalhar no Brasil, quando o Brasil abriu, em 1995, setembro. Dias atrás a gente comemorou 29 anos, ok? E conheci uma pessoa que veio a ser também a minha sócia, Martinha Gondim, com quem eu dou os parabéns aqui, porque é um prazer muito grande trabalhar com essa mulher. Bom, hoje conheço 40 países por causa da Herbalife. E a vida é bela. Galerinha, 100 pessoas na live, 7 horas e 12 minutos. Essa é uma live para bater 200 pessoas. Deixa eu explicar para você porque tem que dar 200 pessoas aqui nessa live. Na semana passada, nós tivemos um evento internacional da Herbalife, onde juntou toda a Europa e África, se eu não me engano, tá? E reuniu todos os países lá num evento mundial. E o Jaime foi para lá, gastou, não sei se ele quiser falar, vou até perguntar para ele, quanto que ele gastou de passagem, hospedagem e convite, tá? Só nessas 3 coisas, passagem, hospedagem e convite. E 2 mil ele dólares. investiu 2 mil bastante dinheiro dólares. lá. Quanto você gastou? Tem ideia, Jaime? 2 mil dólares. US$ 2.000 de passagem, hospedagem e convite, que nós estamos falando de R$ 10.000, para receber informações e ele vai trazer tudo aqui para a gente.
Eu tô com papel e caneta aqui na mão. Então, se eu fosse você, eu já mandava aviãozinho para trazer muita gente. Bem-vindo, Geraldo Ramos, à nossa live. Então, Jaime, Sim, só para uma pergunta aqui antes, você tem ideia de quantos países tinham e quantas pessoas tinham naquele evento maravilhoso? sim, 60 países, 45 traduções simultâneas e 15.500 pessoas animadíssimas num estádio lindérrimo, redondo, com o palco no meio redondo. Galera, é isso que nós vamos falar aqui nessa live hoje, trazer esse contexto. Agora, eu não sei se você consegue fechar os olhos e imaginar 45 idiomas sendo traduzidos, pessoas de mais de 60 países e 15 mil pessoas. É que nem assistir o jogo em casa e assistir o jogo no estádio. Aquela energia, aquela vibração, aquilo ali não tem nada igual. Você precisa ir para o próximo final de semana de liderança. Jair, vamos Sim, lá. Eu vi que lá naquela reunião teve antes uma reunião de presidentes da Herbalife, só presidentes. Não sei se você pode falar, mas se puder, traz assim, uma coisinha assim pra gente saborear da reunião de presidentes. claro. É claro que, do ponto de vista ético, vocês têm que entender que a reunião de presidentes ela é num nível muito alto e eu não posso ficar aqui compartilhando. Eu depois vou compartilhar com o Wellington em pessoal, mas vocês vão ouvir muitas histórias que eu selecionei aqui para vocês em especial, tá? Porque é a primeira live que eu estou contando depois que voltei há 2 dias atrás da Europa. Beleza. Então, se você quer saber o que aconteceu na reunião de presidente da Herbalife, já vai uma dica. Se qualifique, presidente. Se qualifique. E todo mundo aqui pode qualificar. O seu PIN de presidente está lá na Herbalife te esperando. Jaime, a gente já vai marcar logo uma reunião depois para a gente saber tudo que aconteceu lá. Vamos lá. Eu vi que lá teve lançamento de produtos novos. O que Sim, nós, distribuidores da Herbalife, e se você está chegando aqui agora, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Herbalife a nível internacional, que produto que foi lançado e o que nós podemos esperar de produtos no futuro da Herbalife? sim, sem dúvida alguma. Se preparem para novidades incríveis. O Luigi Graton estava lá, o nosso vice-presidente da área médica. Ele agora é PhD de nutrição, ok? E ele introduziu para a Europa, pela primeira vez, não tem lugar nenhum, 5 novos produtos. E a grande novidade um é para esportistas, um é para qualquer pessoa como nós, e 3 para crianças, de 4 a 11 anos. Nunca tivemos isso aí. E temos também um produto para os olhos, ok? Se preparem, vai chegar no mundo todo, ok? E eu já, claro, ganhei os meus produtos que a companhia dá para os presidentes na mesma hora. Fantástico, fantástico, fantástico. E, Ok? Então, e, é isso que a gente pode esperar. Jaime, quando você fala assim que fez produto para criança, eu imagino que uma criança que começa a usar o produto da Herbalife, depois de 11 anos e ele está se sentindo bem, com mais energia e disposição, mais saudável, ele não vai parar de usar, na verdade, Cla- a gente vai ter cliente por toda a vida, Claro né? que não. E fora isso, esses produtos para crianças são em formato de goma. Acho que assim se diz em português, né? Gelzinho aquele, Sim. entendeu? Com sabor gostoso para as crianças, é claro, cores variadas. É um negócio que as crianças vão ficar louquinhas. Geralmente os grandes eventos, né, como Extravaganza aqui no Brasil, ONU nos Estados Unidos, a gente começa sempre com o Michael Johnson, né? Sim. E o Michael Johnson foi alguém que chegou na Herbalife, revolucionou a Herbalife. Qual que foi a mensagem principal do Michael Johnson nessa extravagância da Europa? Ok. Primeira mensagem principal é que ele não podia contar, mas eles estão preparando uma bomba para a gente lançar no mercado. Produtos revolucionários, ok? E quando eles falam, eles cumprem o que dizem. Uma coisa que particularmente eu, com certeza você, Wellington, também, que trabalhamos com espaço, ele disse, temos hoje 67 mil unidades de espaço, ok? Mais do que McDonald's ou qualquer outra rede de fast food que você conhece. Nós temos que espalhar essa notícia. Olha que orgulho, ok?
É importante o que já ele falou agora. Às vezes você não dá atenção porque ele falou agora, mas é muito importante. Nem tem uma empresa nenhuma na sua cidade, no seu país, nada no mundo que tenha tanta unidade quanto nós temos. E isso é muito forte. A gente tem esse título aí de ter. Ah, mas que cresce é McDonald's, é Bob's, é não sei o que lá. Não. Grandes somos nós que temos mais de 67 mil unidades. E se amanhã cada uma dessa unidade abrir só uma, a gente vai para mais de 130 mil reais. 130 mil pessoas, 130 mil unidades. E uma loja de um McDonald's, ele não consegue duplicar o dobro de um dia, de um ano para o outro. A gente pode fazer isso de hoje para amanhã. Você está entendendo o tamanho nosso, o nosso poder? Né? Vamos embora. Então, Michael Johnson, visão de futuro, produtos inovadores. Jaime, foi falado alguma coisa sobre abertura de novos países, crescimento de mercado? Não foi falado sobre isso, ok? E eu quero que vocês prestem atenção que todas as perguntas do Wellington eu já preparei aqui, histórias e tudo mais, porque eu quero que vocês entendam que tudo que eu falar aqui não é minha opinião. Eu trouxe para vocês coisas que foram faladas por pessoas que estão no maior pique deles na história, ok? Então, fica aqui meu recado. Vamos lá. Stefano Graziani, o que é que trouxe de mensagem para o evento? Ok, vamos ver. Deixa eu Já chegar pega aqui no step. as suas anotações todas aí, vai trazendo para a gente, que Tá bom. eu tô aqui, ó, Olha, anotando é tudo. meus amigos, primeiro evento da minha vida, quando eu era equipe mundial, 6 meses na companhia, eu fui para um evento na Riviera Francesa. Primeira vez na minha vida na Europa, um hotel 5 estrelas, que eu me dividi com outro para conseguir pagar, ok? E lá eu conheci Stefano Graziani, que era um grupo de expansão global, sentado ao meu lado, aprendendo que ele estava doido para chegar a milionário, ok? E nessa extravagância, agora como presidente mundial da empresa, o cara é tão bom que pediram à companhia para ele desistir do contrato dele, que não é uma coisa fácil, porque ele já estava lá em cima, um dos primeiros, e ser um presidente para trazer o campo que a companhia não entende 100% e ele entende. Então, ele disse o seguinte, então, duas coisas que eu quero salientar. Temos que identificar os momentos que estávamos no auge. Ou seja, cada um de nós, vocês sabem, tem momentos, ninguém tem um momento constante de anos. Todos nós temos altos e baixos, e ele pediu para cada um identificar os momentos, o que é que a gente fazia quando estava no auge, cada um de nós, tá? E depois ele concluiu dizendo: temos que voltar a ter o espírito empreendedor, ok? Que às vezes com o tempo a gente vai perdendo. Hoje não se fala para alguém ser um distribuidor, hoje se fala: você gostaria de ser empresário? Nós somos empresários, donos do nosso próprio negócio. Botem isso na cabeça. Ok. E é uma pergunta, tá, que quando você mudou de PIN, né? Jaime estava falando agora aí, eu estava pensando aí, né? Quando eu mudei de PIN para Guedes, para milionário, presidente, o que eu fiz naquele momento ali, né? Que tipo de ação? Era mais festa shake, era mais contato, era mais apresentação? Ela ia levar mais gente no STS? Então, cada um tem que pensar nisso e voltar aquilo ali. Galera, o básico funciona sempre. O básico funciona sempre. Jaime, Herbalife agora. E ontem eu estava pensando nisso, eu não sei por que eu estava pensando, eu acho que eu vi uma foto e nós perdemos alguns anos aí, a 2009, o Jim Rohn, né? E ninguém substituiu o Jim Rohn e nem vai substituir nunca. Claro. Mas eu vejo que o Eric Worre, ele não é um Jim Rohn em termos de filosofia, mas ele é algo muito capaz em termos de visão de negócio, de expansão de negócio. Na sua opinião, a vinda do Eric Worre, o que vai ajudar a gente? Número um, a primeira pergunta. E o que ele levou de conteúdo para a extravagância? Ótima pergunta. Eu, pessoalmente, com 32 anos de negócio que eu vou fazer agora em outubro, no final do mês, ele disse, ele trouxe para mim uma coisa importante, porque hoje tudo vai mudando, vocês sabem, né? A geração de hoje é um foguete em relação à minha no passado. Então, ele está nos trazendo
a mesma coisa que a gente fala, porém de uma forma inteligente, de uma forma atrativa, com novo tipo de conversa, ok? Porque ele está há 33 anos neste negócio, ele só ensina para o mundo inteiro network marketing, que é a nossa profissão. Então vamos lá. Uma das coisas que eu anotei para vocês, ele disse como falar sobre o negócio. E às vezes a gente é muito bobo, né, Ed? Quando a gente fala com a pessoa, se gagueja tudo. Ele começa assim, olha, que é o mais importante. Meu amigo, nós trabalhamos com uma indústria não tradicional. Indústria não tradicional. Já tiramos tudo que a pessoa pode saber. O nome é Herbalife e você provavelmente conhece, mas deixe-me contar alguns detalhes. E aí você acrescenta alguns fatos da companhia, ok? Depois ele contou de uma coisa nova que ele trouxe para a companhia, que eu acho sensacional e cada um aqui, se for inteligente, tem que fazer isso aqui, é um desafio, tá? Que chama-se Premier League. Foi ele que trouxe a ideia. Em março do ano passado, tá? Ele lançou a ideia em fevereiro, tal, janeiro. Em março, tinha os 10 primeiros do mundo que fizeram isso aí. Tem que fazer 10 clientes e 2 supervisores. Ok? No Brasil é em quanto tempo, Wellington? Vai ser no ano de 2000, vai ser desse ano de 2024, até dezembro, 10 novos distribuidores de 250 pontos e Isso, 2 supervisores de primeira linha. exatamente, ok? E se você não conseguir, faça isso em 6 meses. Faça isso em um ano, mas faça, ok? Então, março ele começou com 10 pessoas. Ô, Jaime, deixa eu só fazer uma atenção aqui. Galerinha, 7h24 e a gente está com 155 pessoas na live ao vivo agora. Tem gente do mundo inteiro nessa live agora, eu vi pessoas de outros países. Então, mete o dedo no aviãozinho para a gente bater logo 200, porque hoje nós temos um dos maiores líderes da Herbalife. A primeira pessoa que eu ouvi falar de Herbalife foi o Jaime Cosman. Na sala de um hotel, ele falando de Herbalife com uma pasta de apresentação de plástico, e eu tava lá e falei, se um dia eu ganhar 30 mil reais, a minha vida vai mudar. Então mete o dedo no aviãozinho aí agora para a gente trazer muito conteúdo. Desculpa, Jaime, vamos voltar pro Eric hoje. Tudo bem. Então, em março desse ano, os 10 primeiros compraram a ideia e fizeram em 1 ou 2 meses, tá? Inclusive, um casal do Brasil, em agosto, já tinha 1.601 pessoas que atingiram o Premier League. E hoje, em agosto, 3.700 pessoas, e nós estamos indo agora, de agora até final de 2025, para 10.000 pessoas. Por que eu enfatizo isso aqui? Porque esses 10.000 são as pessoas que vão para a Get Milionário Presidente com certeza, com base. Outra coisa, Wellington, que eu gostaria de comentar aqui, tá? Que é a verdade sobre a nossa profissão. Ele diz, Érico Ouri, todos os negócios que existem no mundo são conversações. Tem que conversar com todo mundo, a todo momento, em qualquer lugar, ok? Mas eu sou tímido, Jaime. E como é que você casou, se você é tímido? Estão entendendo? Então, você tem que conversar com pessoas, tem que fazer novas amizades, tem que, entendeu? Não entrar de cara logo, Herbalife, 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 como uma criança. E ele disse, não importam as circunstâncias. 10 pessoas, 10 IDs, tá? Do mundo se qualificaram da Europa para jantar com Eric Worre. Um jantar assim dos E deuses, qual era a ok? qualificação? Muito alta, muito alta. Muito alta, muito acima Ah, do que a gente falou aqui. de produção ponto de volume? É produção, é royalties, é um monte de coisa. Ah, Dá para a tá, pessoa beleza. ver, tá? E eu quero contar para vocês interessante. Falamos de circunstância. Israel, infelizmente, o país que eu estou morando, ele está em guerra há um ano, como vocês sabem. 1 ano de guerra, tá? É uma pequena é uma coisa que eu não desejo para ninguém no mundo. Deem graças a Deus que vocês estão no Brasil, ok? Das 10 pessoas, 10 ideias, 4 eram de Israel. Ou seja, durante a guerra de um ano, esses caras não olharam para a guerra, não olharam para o noticiário, não olharam para nada. Olharam para fazer a Liga Premier, ok? Ele já tem em torno de 5, 10 ligas Premier, essa turma. Ou seja, pega aqui a inspiração. E você no Brasil? Não tem nada, tá tudo bem, entendeu? Todo mundo vivendo sua vida.
Então, isso aí foram as coisas mais importantes que eu realmente anotei para vocês do Eric Worre. Galera, eu já me falou nisso aí, agora me veio um pensamento aqui. Alguém para fazer 250 pontos, tá? Seriam 5 programas de Shake e Shine no Trev, tá? Então, uma dica que eu quero dar para você, e eu vou usar para mim agora, tá? Isso veio agora na minha cabeça e eu vou usar. Na hora de oferecer para alguém, fala assim, ó, que tal você começar esse negócio Herbalife, mesmo que seja de forma pequena, mas vamos fazer um teste com 5 clientes apenas para você tomar gosto? E 5 clientes é um pedido de 5 chás, 5 shakes, 5 Nutreve. Herbalife vai dividir para ele em 3 vezes lá esse pedido. Ele vai ter 3 meses para poder vender para 5 clientes. Não estou falando nada fora do mundo. Mas quando ele vende para 5 clientes, esses clientes têm acompanhamento, têm resultado, começa a sentir o gostinho, começa a indicar a gente, ele não tem medo de fazer 500 ou 1000 pontos, ou quem sabe completar a supervisão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se a gente monta aqui um kitzinho, 5 shakes, 5 chás, 5 Nutreve, são 250 pontos, e a gente fala com a pessoa, vamos começar de forma leve, mas de forma que você vê que você é capaz, porque a Herbalife divide por 3 vezes, então, vamos começar a criar esse movimento aí. Eu sei que tem gente que vai começar com mais de 500, de 250, mas 250 é um start para o cara fazer os seus 5 primeiros clientes e tomar gosto pelo negócio, entendeu? É mínimo, na verdade, a gente diz mínimo 250 pontos. Esse é o nome do jogo. Agora, eu quero dizer para vocês o que, é que a Europa está fazendo e crescendo nesse negócio. Eles estão competindo, cada organização com seu líder, estão competindo dentro da organização. Quando você fala com o cliente também, vamos fazer a competição aqui. Nós, cada um já traz 5 indicações e nós vamos fazer uma competição. É um jogo, pessoal. E todo mundo adora competir num jogo legal, A divertido. competição é de fazer o quê? De venda, de levar convidado, de quê? A competição é fazer 10 distribuidores de 250 no mínimo e 2 supervisores. Ah, tá. Então, competindo Premier League. Exatamente, exatamente. Talvez o novinho que esteja aqui não entenda a dimensão que isso vai, mas acredita em mim, 32 anos. Comece nesse ritmo e você vai chegar na Lua. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aqui. Jaime, galera, é só aproveitar o que o Jaime falou da Premier League. Premier League não é algo para a gente fazer nesse ano de 2024, tá? Premier League é para a gente estar fazendo sempre. Ah, já qualifiquei Premier League, abra uma qualificação de novo, e qualifica de novo, e qualifica de novo, e qualifica. Imagina bem você qualificando para a Premier League nos próximos 5, 6 anos. Que base de negócio que você vai criar. Porque Jaime, você, fala... porque você vai duplicar, duplicar, duplicar. Jaime, falamos de Michael Johnson, falamos de Stefan, falamos de produto, falamos da visão de Eric Worre. Vamos falar agora de ser profissional em Herbalife. Eu vi lá que, primeiro, Jaime, eu vi uma foto sua com Michael Cole e Leon Weisben. Como que é estar entre os top do mundo? E eu sei que você não estava ali para tirando uma foto de evento, mas sim pela amizade, pelo relacionamento que você criou com eles. Como que é se sentir ali no meio dessas grandes lendas? Sem dúvida, são duas grandes lendas. Sem dúvida, os dois foram desde o primeiro dia meus mentores, tá? Quando eu trabalhava como um soldado, para mim eles eram os coronéis. O que eles diziam, eu fazia. Botei o ego do lado, porque eu queria ter a vida que eles tinham, entende? E hoje eu tenho essa vida. Então, pessoal, leve muito a sério isso aí. Tenha mentores. Não pense que você sabe tudo, ok? Se em algum lugar fazem grupos de foco, entre no grupo de foco. Mas ninguém cresce sem mentor na vida. Você sabe que o Jim Rohn foi um dos mentores do Eric Worre. Ele fala o tempo todo nisso, ok? E ele se orgulha que uma vez ele viajou no mesmo carro dirigindo e o Jim Rohn estava atrás. Vocês estão Eu, entendendo? Todo mundo que chegou lá em cima tem mentores. Para você ter mentores que não é o seu mentor da sua organização, você só precisa fazer uma coisa. Você precisa mostrar para eles resultados. Você precisa se qualificar para as coisas. Eu fui fazendo amizade com o Leon Weisben. Eu ia me encontrando com ele quando ia buscar produtos, que Israel é muito pequeno. A gente ia de carro. Eu ia encontrando, fazia uma pergunta. Depois, outra semana, outra pergunta. E assim ia. E ele foi vendo em mim uma pessoa séria. Na Herbalife, não importa se o cara é presidente ou chairman, a gente gosta de gente séria, profissional. E a gente começa a notar. E quando a gente nota que o cara é sério, a gente começa a ajudar.
E eu cheguei aí no escritório do Leon, na época, pedi para ele e fiquei apaixonado com uma coisa que ele me disse. Vejam bem, quando eu cheguei no escritório dele a primeira vez, eu acho que eu era Guedes, ele estava fazendo naquele. Como é que chamava, Elton? A gente tinha papéis que nem no que a gente Flip chart? duplicava os papéis. Não, 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 não. Tem uma máquina que até nas escolas os professores Ah, faziam a prova. mimeógrafo. Mimeógrafo você trouxe lá do fundo do balão. Não existe mais hoje. Eu vi ele mesmo com o mimeógrafo duplicando milhares de coisas. Aí eu fui olhar, eram panfletos que ele fazia para ele e para a organização dele. E eu disse para ele, como um bobinho de guete que eu era, com poucos anos, eu disse, mas Leon, por que você não pede para a companhia fazer? E ele olhou bem para mim sério e disse, Jaime, eu sou a companhia. Nunca mais eu esqueci dessa lição na minha vida. Ok? A companhia tem que me dar bons produtos, ela dá. Tem que pagar em dia, ela paga. Ok? O resto é minha companhia. Show. Daniel Henriques, olha eu com a nossa camisa aqui, Daniel Henriques, ó que eu ganhei do Jaime, ó. Daniel Henriques está aí na live também. Galerinha, interessante o que o Jaime falou, cara, porque liderança não tem nada a ver com o seu PIN, com o seu nível no Herbalife. Liderança tem a ver com sua atitude. Você pode ser um supervisor e ser um grande líder. Então, ou seja, assuma a responsabilidade, o negócio é de você para baixo. Patrocinador colocou a gente na empresa, já deu oportunidade para a gente. A Herbalife faz produto e paga a gente, maravilha. O resto é daqui para baixo. Jaime, Sim. fala pra gente. Eu tava vendo umas fotos lá, né? Gente, quando eu fico vendo as fotos, eu fico entusiasmado, eu fico doido pra estar naquele lugar. Se você pergunta, mas você tem algum vício? Eu tenho um vício. É estar nos eventos da Herbalife, é estar no meio do povo da Herbalife. Eu gosto do ambiente, da energia. É outra coisa, é um outro mundo. Fala pra mim, lá eu vi uma foto de Michael Cole lá no palco. O que Michael Cole levou pra esse evento? Ok. Agora deixa eu passar aqui. Eu anotei. Meus amigos, depois de 32 anos, eu continuo me preparando para o que me convida. Quando o Wellington me pediu para contar, eu sentei e escrevi. Depois passei para o computador. Então, eu levo a vocês muito a sério, ok? Tudo que eu estou dizendo. É claro que está aqui muito reduzido, porque por causa do tempo. Mas você perguntou Michael sobre. Cole. Agora. Antes do Leão fechar o evento, teve um painel que eles chamaram de Painel das Lendas. Tinham lá três, ok? O primeiro foi Michael Cole a falar, com 71 de idade, ok? 71 anos de idade, eu conheci ele há 32 anos atrás, porque eu sou segunda linha dele, e ele foi o meu mentor principal das estratégias, ok? O Arya Baratz, meu patrocinador, me ensinou as bases, e o Michael me ensinou a estratégia, o planejamento, como ver longe, ok? E o Leon, em vez de ele contar a história, que ele recebeu só 5 minutos, o evento é muito corrido, Michael ele... Cole. Michael Cole, desculpe. Ele botou uma foto de um monte de presidentes, ok? E ele em cima, ele tem hoje, anotem aí, 418 presidentes em 34 anos de Herbalife. Meu Precisa, Deus do céu. precisa dizer quanto ele ganha? Precisa, ok? Porque nesse negócio não é pensar em você. Quanto mais pessoas você ajuda de verdade, de coração, mais você cresce. Esse é o nome do jogo. Depois veio a Martat Cohen. Olha, preste bem atenção. 35 anos no negócio porque ele começou nos Estados Unidos, com o irmão do Michael Cole. Ele tem 35 anos de negócio na Herbalife. Prestem bem atenção. Ele está com 80 anos de idade e se qualificou para o Premier League. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele tem seu próprio clube. Hoje ele mora na Malásia, porque ele casou com a esposa dele lá da Malásia, ok? E ele faz tudo que um supervisor novo faz. Eu fui lá cumprimentar ele quando ele desceu e eu disse para ele: a Matata, eu não vejo a hora de você fazer 90 para contar daqui para cima o que é que você fez. Né? Balai, você tem saúde, você tem disposição, não tem esse negócio de agora vou me aposentar, ficar na varanda, nada disso. Você vive, ok? O negócio. Depois subiu no palco Carol Lawrence. Ela era modelo na Inglaterra, sabe aquelas mulheres lindérrimas? Infelizmente quebrou a perna, não pôde mais ser modelo,
ok? Perdeu a condição de ser modelo. E aí ela foi para uma discoteca, para uma boate, e lá ela viu uma mulher dançando com um bottom que nem esse do Wellington, desse tamanho. E ela perguntou para a mulher, ok? O que se trata? Daí ela se cadastrou, daí virou supervisor, daí começou a crescer. E hoje, essa mulher tem 72 anos de idade, inteiraça, viajando pelo mundo. Ela é equipe de fundadores, ou seja, ela tem 10 presidentes em linhas diferentes e 5 Chairman's Club. Uau! Que inspiração. Uau! Uau! Eu me animo, sabia? Porque a gente está no mesmo negócio, né, Jaime? A gente tem o mesmo Sim, produto, a gente tem o sim. mesmo plano de marketing. Hoje a gente tem mais tecnologia do que antes. E Eu, tem e eu, daqui, gente, e eu daqui a 10 anos vou ter 80. Já pensou? Eu vou ser uma Matatcoin do futuro? tem gente que não anda mais com bottom, mas anda com a camisa com o símbolo da Lacoste, da Duda Linda, e de qualquer outra marca aí, da Tommy. Anda fazendo propaganda da camisa, mas não anda com bottom e você está perdendo a oportunidade de, quem sabe, recrutar alguém. Claro. Jaime, Não, e não necessariamente, Wellington, não necessariamente precisa ser um boto. Se você não gosta, ande com a marca. Tem camisas escritas sim, Herbalife. O Pedro Cardoso mandou bordar todas as camisas dele escrito Herbalife. Pequena, elegante, como você quiser. exatamente. Galera, 175 pessoas na live, 7h40 da manhã. Vamos criar um mutirão aqui agora? Quem quiser fazer alguma pergunta para o Jaime Cosma sobre algo da extravagância da Europa, tem uma interrogação aí embaixo, ó. Se der tempo, eu faço a pergunta para o Jaime. Não adianta escrever nos comentários, não, tá? Faz aí na pergunta, na interrogação aí. Jaime, Ah, toda extravagância, todo evento mundial da... Bem-vindo, meu amigo Renato Mendes. Eu queria parabenizar Renato Mendes agora aqui, que acabou de entrar na live. Renato tá puxa... Renato não, né? Grazina. Porque Renato é um funcionário da Grazina, o tocador de música da Grazina. Renato e Grazina, literalmente, eles estão puxando a corda no Brasil sobre duplicação de espaço de vida saudável. Estão sendo reconhecidos a nível mundial. Meu amigo Renato Mendes, muito nosso, obrigado. nosso. É verdade, um orgulho que a gente tem e de ter o Renato aqui. E ontem a live foi com a sogra do Renato, que fez 69 anos. Ontem estava no aniversário dela no resort e estava aqui na live. Obrigado, Renato. Wellington, Jaime, Wellington, eu posso contar algumas pequenas historinhas de gente que teve no palco, porque é só isso subiu que no eu quero pedir palco. para você agora. Assim, eu sei que todo evento mundial tem reconhecimento, como a gente reconheceu o Renato aqui agora. Fale pra gente lá o que, que teve lá, Ok, quem é que está explodindo, eles estão fazendo o quê? ok. Só foram convidados pessoas que estão atualmente, nos últimos 12 meses, a 1.000 no negócio, ok? E eu não vou poder, eu nunca vou poder ser convidado, porque meu ID é do Brasil e eles nem olham para mim, nem olham para mim, entendeu? Então, assim, vamos lá. Entrou no palco uma mulher chamada Cínzia Rivori, quísica. O que é que me chamou a atenção? Ela disse, antes da Herbalife, morou em uma caravana durante 23 anos, ok? Foi participar de um fit camp, que é, é, é- é quando as pessoas se encontram para fazer esporte junto e falam-se da Herbalife, e 5 anos depois ela atingiu o presidente, ok? Depois de 5 anos desse. E ela está no momento apenas 9 anos na Herbalife. Outra história interessante. Carlos Bastos, tá? Um dos líderes da Itália, 30K. Ele tem 2 milhões de PVs, ou seja, ele tem 32 anos na Herbalife e ele tem uma média mensal de 5.000 pontos de volume para ter os 2 milhões. Todo mês, 5.000 pontos no mínimo, ok? E ele disse: sucesso é ter a vida dos sonhos. Aquelas pessoas que estão aí e gostam de saber, quando é que eu vou saber quando eu vou chegar atingir o meu sonho? Sucesso é isso aí, é ter você conviver com a vida dos teus sonhos. Depois ele falou, o DNA da Herbalife é que somos uma oportunidade ilimitada. Esse é o nosso DNA, ok? Que ninguém tem no mercado convencional. Depois ele falou, a zona de conforto é uma ilusão de conforto, ok? Como? A zona de conforto é uma ilusão do conforto. Ou seja,
a gente se engana. Eu já tenho meu carrinho, já tenho meu saláriozinho, já tenho uns clientezinhos, já tudo em um, ok? Não seja desse tipo. E ele disse: se você ganha sempre a mesma coisa no negócio da Herbalife, ok? Se cuide, porque se lembre que os preços estão sempre subindo. Temos que crescer os nossos ROIs para que daqui a 3 anos possamos ter o mesmo estilo de vida. Quer dizer, não fica ali parado todo ano com o mesmo volume, porque os preços estão aumentando, a inflação está chegando e você, na verdade, vai ganhando cada vez menos. Ok? Achei muito interessante essa colocação. Depois teve a Dea e o Tommy Slutsky, novos 4 diamantes da Croácia, ok? Que eu vou lá visitar em junho do ano que vem. Já está no o plano com uns amigos meus. Eles têm 11 anos de negócio na Croácia. Eles chegaram aqui, segundo eles, por causa de alguns planos de 90 dias. Eles só trabalham 90 dias, 90 dias, 90 dias, 90 dias. E eles disseram: não importam as circunstâncias que você se encontra, temos que assumir a responsabilidade, ok? Meu negócio não vai bem na Herbalife, é minha culpa. Meu negócio está explodindo, é minha culpa. Eu que fiz, você está entendendo? Pega-se. E eles disseram também: fiquem obcecados e sonhem. Obcecados pode ser negativo e pode ser positivo. Claro, tudo com balanceado, mas do ponto de vista positivo, ok? Depois eu tenho aqui também a Claire Fox e Dan Halpin, 30K da Inglaterra. Eles disseram 6 coisas que precisamos criar para ter uma máquina de supervisores. Máquina de supervisor. Número 1, mindset. Mindset, mentalidade. Eu preciso estar o tempo todo aumentando minha mentalidade. Foi isso que eu fui fazer lá na extravagância. Número 2, visão. E onde é que eu encontro visão? Não no oculista. Eu encontro visão indo para os eventos, ok? Como vai haver agora, por exemplo, em Recife, no final de semana de liderança. Eu vou lá para ter a visão do Ô, negócio. Jaime, esse final de semana depois da manhã, em São Paulo vai ter com o cara top da Índia. Uau, 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 uau. E é o país número 1 que está explodindo hoje no mundo, ok? Se eu tivesse aí no Brasil, eu iria ver, ok? Fora Recife, porque eu estou buscando visão. 3, o veículo. Todos nós precisamos de um veículo, que são os métodos diários de operação que você escolheu. Tá? E o Leon Weisben falou uma coisa que eu nunca tinha escutado. Ele tem uma palavra nova, ele diz assim: todos nós temos que trabalhar de uma forma híbrida. O que é um carro híbrido, Dois Wellington? combustíveis. Ok, eu sei, tem um pouco de eletricidade e tem também a gasolina normal. Duas coisas. Sim. Na Herbalife, o Leon hoje fala: temos que ser híbridos. Por exemplo, ele disse: meu grupo trabalha com espaço e com maratona. Isso se chama híbrido. Um não bate contra o outro, ok? Mas tem que ter duas coisas. Ele não acredita em uma apenas, ok? Número 4, flow. Todo mundo que subiu no palco, como é que se diz flow em português, Wellington? Fluxo. Fluxo. Todo mundo que trabalha na Herbalife precisa ter um Ou fluxo. esteira. Todos subiram. Fluxo ou Ou esteira. ou seja, o que é que eu faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo ali e todo o grupo juntos, ok? De clientes à supervisão, o flow. A maioria faz assim, de cliente a supervisor, tá? Número 5, treinamentos semanais do nosso sistema. Cada um aqui com o seu presidente tem o seu sistema que tem que ter semanal e pelo menos 2 vezes por mês um encontro pessoal, ok? Porque nosso negócio é de emoção. E número 6, produção pessoal. Olha que dica para chegar a 30K. 6 coisas eu falei aqui: mindset, visão, veículo, que são os métodos diários de operação, o flow de clientes à supervisão, o fluxo, treinamentos semanais e produção pessoal. Pessoal, simples. Então, vamos adiante. Poli de Israel, Poli Shahar, eles já fizeram para a gente, se lembra quando fecharam o presidente, velho, daqui de Israel? Casalzinho Lembra? jovem. Eles estão agora com 27 anos, eles começaram com 18. Agora são 15K nessa extravagância e um diamante.
ok? Top 10 Premier Liga participado do jantar com Eric Worre, ok? E eles trabalham com 10 distribuidores para cada um, 250 PV, eles fazem eles mesmos e eles fazem a competição do grupo também. Uma dica que eles deram: se você tem clientes e não conta a oportunidade, então o que você está fazendo aqui? Ok? Então, pequenas coisas que fazem um grande negócio. Ok? Por que você esconde do seu cliente, depois que receber o resultado, a oportunidade? Então, isso aí foi sensacional. Depois falou da França, o François Nemery, 9 anos na Herbalife. Ele encontrou a Herbalife, entrou, que nem o Daniel Henriques, pelas mídias sociais. Hoje ele tem 150 supervisores em 3 níveis. Ele é milionário 7.500 royalties, muito perto de presidente, e ele falou o tempo todo em co-working, quer dizer, nós temos que trabalhar juntos. Você e seu grupo. Você é o líder, você tem que causar o grupo trabalhar junto, estar junto. Quanto mais que você puder, porque isso que causa alguém querer ficar para sempre no negócio. Depois, eu quero contar para vocês da Turquia, o Nuket Surak, presidente 15K. Ele disse: a chave que eu encontrei para explodir nesse negócio foi uma nova ativação para o novo distribuidor. Ou seja, não adianta o cara assinar o cadastro. Tem que ativar ele e daí montar uma organização. Porque, no caso dele, 90% dos distribuidores deles vieram dos clientes. Tá? Você que pensa que cliente é besteira, eu quero ter gente. Não, ok? Leve a sério. Cliente, 15 dias, 20 dias, o primeiro resultado assim que impacta o cara, você já está contando a oportunidade. Ok? Depois, ele Ô, trabalha Jair, calma, com. calma, calma. Qual que é a ativação? Qual que é a chave da ativação dele? O que ele ativa como? Daqui a pouco eu vou falar. Tá? Tá, desculpa. Mas assim, falando geral, porque não dá tempo para contar passo a passo, mas é justamente a questão dos trabalhar do novo distribuidor com flow até supervisão. Ok. Ok? Ok? É um dado, porque a gente não faz para perder, a gente não faz para o cara sair, a gente faz para que ele tenha uma base espetacular, tão forte, que ele quer continuar. Ok? Ele trabalha com maratonas há 4 anos, ok? Só faz isso com todo o grupo. Ele faz um treinamento inicial para cada novo distribuidor, onde você perguntou, ele, no primeiro dia, ele trabalha com a pessoa nova, a lista da família, amigos e vizinhos. E claro, como o cara, né, se ele não é cliente, como ele toma os produtos ele mesmo. No segundo dia, ele dividiu em 3, ele trabalha com a pessoa na lista do Instagram e começa a convidar com ele. Terceiro dia, ele ensina o plano de carreira de A a Z. Ele conta o plano de marketing, ele conta o MDO, ele conta o objetivo da supervisão, que é chegar em até 90 dias. O tempo todo fazendo isso, o grupo todo, e a pessoa chegou a 15K na Turquia. E ele falou também, 80% é mentalidade, 20% é estratégia e liderança. Ok? Vocês estão vendo que volta o tempo todo esse negócio de mentalidade, mentalidade. Eu vim com a mentalidade de um assalariado. Eu era um como todo mundo. Eu era mediano. E eu, quando comecei a trabalhar minha mentalidade, a vida mudou. Meu negócio mudou, ok? E mais, ele completa dizendo, mais determinação, produtividade, perseverança, coragem e responsabilidade. Eu acho que ele fechou com chave de ouro isso aqui. Depois, Wellington, teve a Anne Marie, com 12 anos de Herbalife, também da Inglaterra, 20K. Ela fez GET em 1 ano, em tempo parcial. E aí, viu que o negócio funciona, largou o que ela fazia para fazer em tempo integral. Concentraram-se de novo em ativação forte. A palavra ativação, ativação. Você precisa ativar o cara. O cara chega novo, não sabe nada da vida dele. Ok? Precisa ativá-lo. Ativar é vender, é mostrar como é que você fala, objeções, etc. e tal. Ok? Atualmente eles têm, vejam bem, eles são 20K, 10 gets de primeira linha. Então não precisa contar o que acontece mais abaixo, ok? E eles trabalham com espaços
e possuía um fluxo, como todo mundo, ok? Da Inglaterra. Bom, mais um aqui rapidinho. Uma mulher chamada Matt, idade 27 anos, da Suíça. Nunca na vida, ele é homem, nunca conheceu outro trabalho, porque ele começou aos 18 anos. Eu nunca soube o que é outra coisa da minha vida. Começou depois de um STS que um amigo convidou, aos 18 anos de idade, nunca mais largou o negócio. 5 anos ele só conseguia vender. Tinha todos os motivos para pensar que ele nunca recrutaria. Ele fez Get em 2021, milionário em 2023. Com 27 anos agora, trabalha com 4 métodos de operação. Use, vista e fale, mídias sociais, avaliações de bem-estar e a linha Skin. Pronto, vocês estão vendo que cada um procura o seu método de trabalho e se fixa naquilo para ser um profissional. Teve a Cristina e o José Gomes, da Espanha, são milionários, 7.500 royalties. Ele era policial e vendia tabaco antes da Herbalife. Hoje, 8 anos na Herbalife, hoje ele possui 10 primeiras linhas de supervisores ativo. Aquele PIN de 10 pedras, né, Edson, que a gente adora. Ok? Então, rapidamente, tem o Quentin Rivoire. Quentin Rivoire é francês, mas estava, na época, na Austrália. Quando apresentaram ele negócio, ele sempre gostou de esporte. Ele é esportista começou a fazer fit camps. Eu acho que ele foi um dos criadores aqui da Europa, porque tiveram dos Estados Unidos também. Em 2015, ele fez 15 clubes com 30 supervisores. Em 2016, 30 clubes com 6 supervisores. 2017, 50 clubes com 500 supervisores. Todo mundo trabalhando nessa base do esportivo. Se você gosta dessa área, é isso que você vai fazer, ok? Teve também na França o Métier Polar, 15K. Ele disse o seguinte, olha, uma frase. Nossos royalties nascem com os clientes dos nossos distribuidores e supervisores. Presta atenção. Então, você não pode perder a oportunidade de ativar a gente com clientes. E aqui nós somos ilimitados, ok? Muito inteligente. Dragana Stojan, da Sérvia. 13 anos na Herbalife. No meio, olha que história dura ele teve. Tá? Ele começou a trabalhar, começou a crescer. No meio, ele fez alguma besteira lá no país dele. Foi 2 anos para a prisão. Tá? O que ele fez? Fez clientes na prisão, que também é outro lugar que ninguém sai no meio da conversa. E ele ficava no telefone instruindo a mulher que pegou para ela o negócio e trabalhou os 2 anos e aumentou o negócio enquanto ele estava lá para ele voltar. Quando ele voltou a 1.000, chegou a corona. Vocês estão vendo o que são? Você que se queixa que você tem uma vida problemática? 1 ano depois da corona, chegaram a equipe de presidentes. Salário mínimo na Sérvia, 600 euros, que é com 3 mil reais. Quer dizer, ninguém ganha lá 10 mil reais. 3 mil reais por mês as pessoas vivem lá, a maioria, ok? Ele disse algo fantástico, anote aí. Você pode ser puxado pelos seus problemas ou empurrar na direção dos seus sonhos. O que é que você prefere? Essa é muito forte, né, Wellington? É uma boa E frase do dia, tivemos hein? É uma em boa frase reconhecimento, do dia. Quer que eu fale de novo? Você pode ser puxado pelos seus problemas, se você permitir, ou empurrar na direção dos teus sonhos. Ok? É fantástica. E terminando sobre os reconhecimentos, tá? Tiveram um montão de novos supervisores no palco, comemorando a recebimento do PIN, tiveram novos 15K, 20K, 30K, e eu quero destacar a nova presidente de Israel, um casal que moram no sul, onde começou a guerra, numa cidade de 100 mil habitantes. Essa mulher, nesse último ano, com toda a guerra, ela alcançou a equipe de presidente com o marido. E eu termino aqui, Wellington, a minha parte. De novo, pessoal, entendam, nós somos uma companhia de histórias. Cada história dessa, ela me impulsiona, ela me ajuda a empurrar coisa ruim para longe, entendeu? Então, monte a sua história, passe a sua história adiante. É com você, Wellington. Jaime, deixa eu fazer 2 perguntinhas rápidas, a gente tem uns 3 minutinhos aqui. Leão Vaz Bem. O que Leão Vaz Bem trouxe de visão para a extravagância?
Em primeiro lugar, para todo mundo saber aqui, Leon Vaz Bene é equipe de fundadores, ou seja, ele tem mais de 10 linhas, ele tem 11 linhas hoje de presidentes e chairmans. Ele está há 33 anos na Herbalife, começou aqui em Israel, quando ele veio da Rússia e não sabia falar hebraico, ok? Então ele só trabalhava, ele me dizia que ia para as ruas procurar mulher gorda, ok? Russa, que falava a língua dele. E ele fez 36 clientes no primeiro mês. Ele fechou o evento, porque ele é o número um do mundo, ele fechou o evento na extravaganza, e ele só disse uma coisa simples. Ele disse, na a primeira extravaganza em 1993, em Barcelona, eu levei 50 pessoas. Naquela época podia distribuidor também. Só 15 eram supervisores. Semana passada, na extravaganza, ele nos mostrou que dos 15 supervisores hoje, 10 são presidentes e chairmans. Ok? Leon participou, ele, o Leon, número um do mundo, participou até hoje em 100 extravaganzas durante esse período. Vocês estão entendendo como é importante para o evento? Outra coisa, ele deu um plano. Alguém quer saber o plano do Leon para os próximos 2 meses? Já estou aqui para anotar. Anota aí. Ele trabalha por trimestre. Primeiro trimestre agora, outubro, novembro, dezembro. Ação massiva em tudo que você faz, tá? Você tem que acabar o ano bem para começar o ano que vem bem. No segundo trimestre, que vai ser janeiro, fevereiro e março, você vai desenvolver os supervisores para que eles sejam ativos. No terceiro trimestre, você já vai preparando a organização para ir para a próxima extravaganza, que vai ser no quarto trimestre. No nosso caso, Elton, eu lhe convido, vai ser na Bulgária, que eu nunca tive, que é na Hungria, ok? Se algum de vocês... na nossa organização, já fiz uma promoção, tá? Todo mundo que alcançar presidente está convidado por mim para vir à Bulgária comigo, passagem primeira classe e de volta. Ok? Então, E para quem já é presidente? vai no low cost, que é aquelas companhias mais baratas. Ô, Quarto Jaime, então, trimestre. primeiro trimestre, ação massiva. Segundo trimestre, desenvolver os supervisores para ser ativo. Terceiro trimestre. Trabalhar com a organização já visando a Bulgária, porque se lembra que a primeira extravagância levou 50, que é um número, e nós estamos falando na extravagância que nós vamos ter no Chile, ok? Tudo tem seu momento para você trabalhar. E no quarto trimestre, ok? Que logo após vai ser extravagância, nova ação massiva com seu grupo e ir para a extravagância. Feliz da vida. Olha como é simples o que o Leão faz, como ele fala. Ele falou mais, Edson, temos que ter um trabalho híbrido, que eu já falei. Duas coisas que se completam. Tenha um compromisso com você mesmo. E ele deu 3 tipos de compromisso, tá? Para quem está em tempo parcial, para quem está em tempo integral. O compromisso é o seguinte: se você está em tempo parcial, um cliente novo por semana no mínimo, tá? Nada fora do comum. Se você está aí já há um tempo, 2 clientes novos por semana. E se você está em tempo integral decidido, aconteça o que acontecer, eu vou para presidente, 3 clientes novos por semana. Acabou as palavras do nosso grande Leon Weisler. Ô, Jaime, repete para mim aí o compromisso. Ok? Compromisso com você mesmo. Você está em tempo parcial, um cliente novo por semana, 4 por mês, 48 clientes. Você vai fazer. Você sabe, quando você faz um cliente, vão vir pessoas que vão ser mandadas por outros e você vai, claro, se desenvolvendo. Depois, se é pouco para você, se você tem capacidade, 2 clientes novos por semana. Ok? Ou seja, 8 novos por mês. Você está sempre abastecendo o seu leque. E se você está a 1.000, quer chegar lá em cima, get milionário presidente, não tem outro plano a não ser você vai fazer 3 novos clientes por semana. Ok? Nada fora do comum que alguém aqui não possa fazer. Jaime, Verdade, Ed? 8 horas e 2 minutos, mas eu preciso da visão de Jaime Cosma depois de 32 anos de Herbalife para o futuro. Como é que você vê os próximos anos do negócio Herbalife? Simplesmente olhem para mim, pessoal. 32 anos de negócio. Eu fiz presidente em 7 anos, tá? Que para mim foi muito mais. Mas eu tenho uma presidente dos Estados Unidos, que o Edco conhece, a Cristina, que fez em 4 anos, ok? Então,
minha visão. Vá para todos os eventos. Eu só estou animado como eu estou agora, fazendo clientes distribuidores, porque eu vou aos eventos. Eu não deixo a peteca cair. Nós estamos no início de uma grande onda mundial, principalmente depois da corona, ok? As pessoas não podem viver sem Herbalife, ok? A companhia número um. Número dois, a visão. Cada vez, infelizmente, temos mais obesidade no Brasil e no mundo. Então, é um negócio imparável. Eu estou indo para a Champions porque eu decidi, eu vou fazer um novo presidente, ok? Não importa como, mas primeiro eu estou fazendo meus clientes, já fiz duas distribuidoras em linha, ok? Entre a Extravagância e agora, e eu estou indo para o topo. Eu estou indo para o topo, porque agora é o momento. Beijão a todos. Obrigado, Wellington, pelo convite. Jaime, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Galerinha, amanhã, às 7 horas, nós vamos estar aqui na nossa live Café Presidente. Sexta-feira é dia que você que assiste a live pode dar seu depoimento. Se você tem gostado das lives, tem te ajudado, é hora de você amanhã dar seu depoimento aqui. Jaime, brigadão. Aproveita seu dia aí. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos te esperando aqui no Brasil. Viva! Já vou chegar aí. Tchau, tchau. Beijo a todos.